Graça e paz, minhas irmãs, é sempre uma grande alegria estar aqui com vocês. Para esta semana nós vamos trabalhar aí durante toda a semana e quero pedir a você que leia, que medite no texto, né? O texto sugerido para nós está aqui em 1 Reis 20, né? E nós vamos trabalhar aí, à medida que nós fomos trabalhando, né, de segunda a sexta-feira, nós vamos desmembrando e vamos crescendo no assunto. E eu creio que no final da semana nós teremos um entendimento, uma visão muito mais ampliada de tudo aquilo que o nosso Deus faz dentro de um tema Deus dos montes e Deus dos vales. Sabemos que o nosso Deus, ele é Deus, independente do cenário, independente do terreno, independente se é monte, se é vale, o nosso Deus é Deus, né? E ele opera e ele dá vitória aos servos do Senhor. Então o texto para nós está aqui em 1 Reis 20, 28. Você é bem-vindo, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. 1 Reis 20, 28, que diz assim: E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Quando nós olhamos aqui, é a guerra, querido, uma das guerras que nós temos aqui, que foi uma grande peleja, né? Foi uma grande guerra aqui, onde o rei Ben-Hadad não é nome, né? Ben-Hadad é título, né? Então esse título era dado aos reis da Síria. Então a Síria era uma potência, né? A Síria era uma potência. Então eles possuíam carros, cavalos, eles tinham um poder bélico muito grande. Quem tinha carros e cavalos, né? Estavam em vantagem, né, em grande vantagem, né, e nós vemos que alianças políticas era comum nesses dias. Então nós vamos ver que Ben-Hadad, ele não está satisfeito em ir subir contra Israel, mas ele vai se juntar com 32 reis, né? Olha, com 32 reis, está lá no primeiro, diz assim: ó, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, então tudo que ele tinha, e 32 reis e cavalos e carros havia com ele, e subiu e cercou Samaria e pelejou contra ela. Então nós vamos ver que ele vai fazer uma aliança política e ele vai convocar esses reis para que lutem com ele contra Israel. Acabe é o rei de Israel nessa época, neste episódio, e o rei Acabe, quando Ben-Hadad diz para ele: olha, tudo que você tem é meu, a sua prata, o seu ouro, as suas mulheres, as suas crianças, é tudo meu. E Acabe, nós sabemos que Acabe, ele não é muito firme, é um homem que não tem posicionamento, é um homem que uma hora está ouvindo o profeta de Deus, mas outra hora ele está ouvindo os profetas de Baal. Nós sabemos o quanto foi duro para Israel essa aliança, esse casamento ali com Jezabel, tudo que ela trouxe, né, todos os costumes que ela tinha, toda a idolatria, ela traz para dentro de Israel, e nós vemos que fica difícil, né, ali a adoração em Israel, o povo dividido, né? Nós vemos Elias lutando contra isso, lutando contra essa divisão, contra essa idolatria, um servo de Deus que lutou muito para que o povo pudesse entender que Deus é Deus, que nós devemos adorar a Deus. Por isso, Elias, quando ele está ali no monte, ele vai dizer assim: olha, vocês escolham, ou vocês não podem ficar cocheando entre dois pensamentos. Isso é para nós, irmãos. Nós não podemos estar na presença de Deus e uma hora eu quero e outra hora eu não quero. Não, eu quero e pronto, acabou. Né? Eu quero e pronto, acabou. Eu preciso ser posicionado. Eu gosto quando Josué ele toma a palavra e o povo está ali também dividido, e ele vai dizer: olha, escolham vocês, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele fala assim: eu não sei o que vocês vão escolher, eu não sei o que vocês vão decidir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Da mesma forma, Elias está dizendo: escolha hoje a quem vocês servem, a quem vocês adoram, se é a Deus ou é Baal. Então era uma escolha, né? Então Acabe, ele foi um rei muito difícil, um rei que deixou as coisas correrem frouxas, o reino ficou imerso na idolatria, o povo no paganismo. Então foi um período difícil, sombrio ali da história de Israel. E Ben-Hadad, ele se levanta, o rei da Síria, essa potência, ele se levanta e ele traz consigo esses 32 reis para tomar Samaria. Ele não basta Acabe dizer para ele: olha, nós somos teu, eu sou teu, as crianças são tuas, as mulheres são tuas, o ouro, a prata, é tudo teu. Não, ele ouve aquilo, a resposta de Acabe, mas ele vai enviar outros mensageiros e vai dizer: não, mas os meus servos vão vasculhar Samaria e vão ver o que tem e o que não tem de valor dentro de Samaria,
Era um ato de rendição de Acabe a ele, no intuito, eu creio, né, de frear a fúria do rei Ben-Hadad contra Israel. Mas, pelo contrário, né, ele vai falar, não, não basta a sua palavra, eu vou entrar em Samaria, os meus homens vão entrar e vão vasculhar. E tudo que for bom, tudo que for agradável aos olhos deles, eles vão saquear. Então, nós vemos ali uma tentativa de posicionamento de Acabe, porque Acabe vai dizer assim, vai mandar, vai enviar uma resposta, vai se juntar ali, né, com os seus servos, né, e ele vai mandar uma resposta, né? Ele vai dizer lá no 9 assim, ó, ele se junta com todos os anciões, né? E os anciões vão dizer para ele, olha, não dá ouvido a Ben-Hadad, né? Aí no 9 ele vai dizer assim, ó, pelo que disse aos mensageiros Ben-Hadad, dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir ao teu servo farei, porém isso não posso fazer. E foram os mensageiros e tornaram com a resposta. E Ben-Hadad vai responder então, assim me façam os deuses a outro tanto que eu, pó de Samaria, não bastará para encher a mão de todo o povo que me segue. Então, Ben-Hadad não queria apenas a rendição de Acabe, a rendição do povo. Não, ele queria saquear, ele queria roubar, ele queria tirar de Israel aquilo que eles tinham de melhor. E eu acho maravilhoso que quando o nosso adversário ele se levanta contra as nossas vidas, nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é mas é contra principados, potestades e dominadores. Mas é bem verdade que quando alguém se levanta contra as nossas vidas, usados pelo diabo, pessoas que dão brechas e que são instrumentos, infelizmente, do diabo, para nos afrontar, sabe, para nos ferir, para se levantar contra as nossas vidas e guerrear contra as nossas vidas, é bem verdade que o nosso Deus entra na guerra, é bem verdade que o nosso Deus nos defende, é bem verdade que Deus ele peleja por mim, por você. Nós não precisamos nos preocupar, nós não precisamos, sabe, bater boca, nós não precisamos brigar, nós não precisamos descer o nível, não, nós só vamos orar, vamos colocar na mão daquele que tudo pode, e o nosso Deus é poderoso para fazer, e o nosso Deus é poderoso para guerrear a minha guerra e a tua guerra, independente do cenário que você esteja passando. Eu acho interessante porque Deus vai dizer aqui, vai usar o profeta, e ele vai dizer, eu vou entregar eles nas tuas mãos. Ele vai dizer para Acabe, não se preocupe, porque eu vou entregar a Síria nas tuas mãos, né? E nós vamos ver que verdadeiramente Deus faz isso, a guerra ali ela se trava, né? E a guerra é travada ali e Deus dá vitória a Acabe, Deus dá vitória para o povo de Israel. E eles fogem, e eles estão ali contando, né? Mas o profeta vai dizer: olha, não se alegre muito, porque daqui a um ano eles vão voltar para fazer guerra novamente. E justamente eles voltaram. Eles se reuniram novamente e disseram assim: Deus, ele só deu vitória para o povo, eles só nos venceram, porque o Deus de Israel, havia uma crença no meio deles de que o nosso Deus dava vitória ao seu povo, porque ele era o Deus dos montes. Deus, nós vemos quantas coisas extraordinárias Deus fez no monte, como Deus bradava, como Deus falava face a face com os teus servos, quando Deus trovejava, quando o monte fumegava. Então eles tinham aquele entendimento, eu acredito que ouvindo as histórias, o relato, eles tinham aquele entendimento que Deus era o Deus dos montes, mas a grande verdade é que nosso Deus é Deus independente do terreno, independente do ambiente, independente do cenário. O nosso Deus é Deus e ele opera, e ele brada. O nosso Deus é Deus de guerra, é Deus de peleja. Quando ele entra na minha guerra, quando ele entra na sua guerra, é para me dar vitória, para te dar vitória. Eu gosto de Josafá, quando ali os amonitas, os moabitas e os edomitas, eles se levantam, se juntam também para vir guerrear contra Josafá. Josafá, ele vai apregoar um jejum, ele vai chamar todo o Judá e ele vai dizer assim, ó, nós vamos buscar o Senhor, nós vamos buscar ao Senhor. E eles começam a orar, e eles começam a buscar a face do Senhor, e Deus vai levantar ali o profeta Jaziel e vai dizer, olha, não se preocupe, porque nesta peleja vocês não terão que pelejar, parai, ficai quietos e vede o grande livramento que o Senhor vos dará. Amanhã saíres ao encontro, né? Eles descem pela ladeira de Giz e o nosso Deus, ele estava garantindo vitória a Josafá, garantindo vitória ao povo, né? E ali também nós vemos um cenário de monte, né? Então, de monte e de vale, né? Então nós vemos ali um cenário ali dentro desse contexto, né? Então aqui Deus ele vai dar a vitória para Acabe.
Então ele vai dar vitória para o seu povo, mas os inimigos eles vão se reunir de novo, eles vão se levantar novamente para vir novamente contra Israel, mas só que na mente deles eles estão dizendo, eles venceram a primeira vez porque o Deus dele é Deus dos montes, mas na verdade aí o nosso Deus vai bradar, nosso Deus vai levantar o profeta, aqui onde nós lemos no versículos 28, e vai dizer, olha, porque assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes, eles estavam limitando o poder do nosso Deus. Eles estavam dizendo que Deus só daria vitória se o seu povo estivesse no monte. É claro que quem está no monte tem vantagem, tem uma visão mais ampla do terreno, tem uma vantagem contra o inimigo, porque a visão ela é maior, o campo de visão é mais alto, é mais fácil para acertar o alvo, mas é bem verdade que o nosso Deus ele trabalha de multiformas, então o nosso Deus ele não precisa estar no monte, nós não precisamos nos agrupar no monte para que nosso Deus nos dá vitória, ele dá vitória na minha casa, ele dá vitória, sabe, no meu trabalho, ele dá vitória na faculdade, ele dá vitória na escola, ele dá vitória onde eu estiver, aonde eu precisar, e se eu clamar como Josafá fez e todo Judá fez, o meu Deus é poderoso para vir ao meu socorro e ao teu socorro, para entrar na minha guerra, na tua guerra e nos dar vitória, nos garantir vitória. E foi isso que ele fez com o rei da Ben-Hadad, porque ele é soberbo, ele é arrogante, e ele está dizendo, olha, eles estavam dizendo, né, eles só venceram porque o Deus dele é Deus dos montes, mas vamos trazer eles para o vale, e no vale vamos ver se eles vão ganhar de nós, né, e nós vamos ver que Deus vai liberar uma palavra e vai dizer, porque eles disseram isso, eu entrego eles nas suas mãos. Então esse foi um erro do adversário, limitar o poder do nosso Deus. Então, para esta tarde, nós vamos crescer no entendimento, não quero ser cansativa, mas Deus ele é Deus em qualquer cenário, independente do inimigo, sendo grande ou sendo pequeno, nosso Deus ele é sempre maior, nosso Deus ele é poderoso, ele é Jeová Nissi, quando ele arvora a sua bandeira, minha irmã, a vitória é minha, a vitória é sua em nome de Jesus Cristo. Ele responde à afronta de Ben-Hadad, garantindo ao seu povo vitória. Eu, independente, não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, né? Não sei quem tem aí se levantado contra a sua vida, para te trazer medo, para te trazer opressão, para dizer para você que você não vai conseguir, que você é um coitado, uma coitada. Eu quero dizer para você nesta tarde, assim como Deus garantiu vitória a Acabe, um homem que não era tão fiel assim, um homem que não era tão leal assim, não era tão posicionado assim, mas Deus por bondade e misericórdia teve ali, garantiu a vitória por causa do seu povo. Então, o que Deus não vai fazer por mim? O que o Senhor não pode fazer por mim? O que o Senhor não pode fazer por você? Para nós que estamos posicionadas, para nós que temos aliança, para nós que andamos na obediência, no temor do Senhor. Se eu clamar, se você clamar, se nós orarmos, se nós buscarmos a presença de Deus, se nós colocarmos a situação diante do Senhor, Deus vai nos dar estratégia, Deus vai nos dar direção, Deus vai entrar na nossa guerra, Deus vai nos dar vitória. Em nome de Jesus, creia nesta tarde. O Senhor está liberando um decreto de vitória sobre a sua vida. Assim como ele disse, olha, o seu adversário está pensando que eu só vou dar vitória porque você está assim, nessa situação, nessa condição, nessa posição. Não, nosso Deus ele dá porque ele é bom, porque ele é fiel, porque ele é misericordioso, né? A grande verdade é que Deus ele permanece Deus independente do terreno, independente do cenário. Então que você creia nesta tarde, independente do que você está vivendo. O meu Deus ele te socorre nesta tarde. O meu Deus ele está vendo. Coloca essa causa diante do Senhor. Faça como Josafá, vai buscar a face do Senhor. Aqui nós olhamos aqui, Acabe nem para isso ele teve coragem, né? Mas ele buscou conselhos ali nos anciões. E eu creio que Deus, por bondade e misericórdia, ainda socorreu o seu povo. Deus, por bondade e misericórdia, ainda continua nos socorrendo, nos livrando, nos dando vitória. Então, mas fica para você nesta tarde. Entenda, o nosso Deus, ele é Deus, ele é poderoso. Creia que ele vai fazer milagre na minha vida e na tua vida. Amanhã nós vamos falar a respeito do Deus dos montes, o Deus que opera no monte, o Deus que guerreia nos montes, né? Então nós vamos crescendo durante esta semana no entendimento. E eu creio que na sexta-feira nós estaremos muito melhores, com um entendimento muito mais amplo desta mensagem. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu quero fazer uma breve oração em nome de Jesus, porque não é
não muito falar, não é no orar muito, não é nas repetições que Deus responde. Deus responde uma oração sincera, feita na sinceridade, e se for da vontade dele, e se ele quiser, ele assim faz para a glória do nome dele. Pai, em nome de Jesus, eu oro pedindo a tua bênção sobre os teus filhos, sobre os teus servos, para aqueles que me ouvem, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida, a casa, a família de cada um, meu Deus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê uma semana de bênção e de vitória, no nome santo de Jesus. Amém.